A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo Joaldo Almeida. Esse é o Momentos de Sabedoria. Extraído do livro do Dr. Mike Murdock, O Desígnio. Essa é a lição de número 23. As demais lições estão aqui em nosso canal no YouTube. O tema dessa lição é Seu desígnio requer planejamento. O planejamento é muitas vezes desgastante. Eu não gosto de planejamento. Parece que leva embora a espontaneidade da vida. Eu sou bastante criativo. Meus amigos sabem que eu gosto de agir repentinamente. Hoje eu penso nas coisas muito tempo antes de fazê-las. Gosto de mantê-las em minha mente. É difícil, tedioso e trabalhoso colocar os meus pensamentos no papel e permitir que os meus conselheiros analisem, avaliem e até mesmo critiquem as minhas metas. Entretanto, é um dos denominadores mais comuns dos campeões. Eles pensam à frente. Recentemente li que o presidente de 200 empresas investia a primeira hora de seu dia para planejar cuidadosamente as 23 horas seguintes. Eu nunca conheci pessoalmente alguém que tenha gasto tanto tempo planejando de modo cuidadoso o dia. Esse homem escreve seus planos em detalhes no papel. Lee Iacocca, o legendário presidente da Chrysler, disse que um dos seus grandes mentores insistia que qualquer ideia que ele tivesse deveria ser escrita em detalhes no papel, antes que ele pudesse levá-las a sério. Entenda, qualquer um pode ser levado pelo clima da conversa, mas quando você é requisitado a escrever um plano detalhado no papel, aparecerão fatos que antes estavam escondidos. As verdades podem ser mais facilmente visualizadas. As áreas problemáticas aparecem. As fraquezas se tornam óbvias. Qualquer coisa nebulosa se torna clara. Perguntas são respondidas. É por isso que as Escrituras ensinam: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que eu possa ler o que correndo passa. Abacuque 2, versículo 2. Entenda, sua Bíblia é uma coleção de planos. Deus quer que você veja, observe, medite e visualize esses planos. A Bíblia é uma coleção de campeões que planejaram seu sucesso à frente de seu tempo. Salomão tinha um plano para o templo. Ele era bastante detalhado. Leia o 3º e 4º capítulo de 2 Crônicas. Noé tinha um plano para a arca. Leia Gênesis, capítulo 6, do versículo 14 ao 16. Moisés tinha um plano para o tabernáculo. Leia Êxodo, do capítulo 36 ao 40. Deus tem planos detalhados em relação às ofertas das pessoas. Leia Levítico, capítulo 1, versículo 9. 4 recompensas do planejamento. Número 1. Planejar elimina desgastes nos momentos difíceis de sua vida. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Provérbios, capítulo 6, versículo 6 ao 8. Número 2. Planejar afeta muito as decisões que você toma. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Lucas 14, versículos 31 ao 32. Número 3. A qualidade de sua preparação determina a qualidade do seu desempenho. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Provérbios 22, versículo 29. Grandes pianistas investem muitas horas de prática
antes de seus concertos. As multidões ouvem apenas o resultado de suas preparações. Número 4. Planejar de forma apropriada garante o término de qualquer projeto. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Lucas 14, do versículo 28 ao 30. Os campeões de peso pesado planejam por várias semanas antes de lutar. Eles se preparam. Eles sabem que a preparação é a única diferença entre vencer ou perder. Eu frequentemente tenho dito que os campeões não se tornam campeões no ringue. Eles são reconhecidos no ringue. Eles se tornam campeões em suas rotinas diárias. Parece que a maioria de nós tem uma influência dominante da mente ou do coração. Existem pessoas voltadas para a mente e pessoas voltadas para o coração. Pessoas voltadas para a mente são metódicas, analíticas e tomam decisões baseadas nos fatos. Pessoas voltadas para o coração são mais sensíveis, mais intuitivas, espontâneas e flexíveis. Pessoas voltadas para a mente desejam fatos. Pessoas voltadas para o coração desejam inspiração. Ambos os tipos são necessários para completar o seu desígnio. Minha opinião é que pessoas voltadas para a mente muitas vezes afastam-se do lugar secreto, desenvolvendo uma dependência de estudos acadêmicos e junção de dados. Pessoas voltadas para o coração muitas vezes afastam-se de mentores e descobertas de outros para se dedicarem às revelações em seu tempo de oração. 2 princípios importantes têm me ajudado muito. Número 1, oração não substitui planejamento. Número 2, planejamento não substitui oração. Deixe-me ilustrar. Estude o livro de Josué, as 2 batalhas. A batalha de Ai, em Josué capítulo 7. Josué não consultou o Senhor e perdeu a primeira batalha de Ai. E isso o devastou. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. Josué capítulo 7, versículo 6. Agora Israel tinha pecado. Eles se tinham envolvido em coisas amaldiçoadas. Com a derrota, Deus os estava julgando. Deus instruiu Josué a parar de orar. Levanta-te. Por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Josué 7, versículo 10. Essa foi uma das poucas vezes que Deus não respondeu ao que ora. O plano de Deus não havia sido buscado. Ele foi ignorado. Obviamente, um dia inteiro de oração não pode substituir a simplicidade do plano de Deus. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Após o pecado de Acã ter sido revelado e punido, Deus falou novamente. Agora Josué estava ouvindo. Deus prometeu vitória e novamente reforçou a importância de se seguir um plano. Salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por trás dela. Josué 8:2. Conforme os próximos versos revelam, Josué tinha um plano meticuloso e venceu a segunda batalha de Ai. A oração não substitui seu planejamento. A oração revelou o plano de Deus. As 7 chaves mais importantes do planejamento. Número 1. Peça sabedoria a Deus. Leia Tiago 1:5. Número 2. Mantenha um planejamento diário, um sistema de controle de tempo. Você pode encontrar agendas de planejamento em livrarias ou buscar a recomendação de um material similar com alguém que você admire. Número 3. Mantenha o seu planejamento à mão e consulte-o com frequência. Utilizar um planejamento é bastante difícil no começo e pode até parecer um atraso, mas é uma ferramenta valiosa e necessária para ganhos de longo prazo em sua vida. Número 4. Escreva em detalhes. Número 5. Siga-o diariamente. Número 6. Desenvolva uma imagem detalhada de seu objetivo final e conclusão. Número 7.
Mantenha-se flexível para o inesperado e adapte o seu plano de acordo. Leva um instante para recebermos um comando vindo da parte de Deus. Leva a vida inteira para recebermos o plano de Deus. Eu estou aprendendo a permanecer no lugar secreto após ouvir o comando do Senhor. Quando eu me demoro em sua presença, Ele começa a me mostrar os planos para atingir e concluir aqueles comandos que Ele me deu. Noé ouviu um momento: construa uma arca. Mas ele tinha que demorar mais para ouvir os detalhes da construção de uma arca segura e o plano para os seus habitantes. 3 ingredientes que produzem um plano de sucesso. Seu planejamento deve começar com, número 1, tempo no lugar secreto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmos 91, versículo 1. O seu tempo no lugar secreto determina a sua força no ambiente público. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, versículo 31. Número 2. O seu planejamento deve envolver seu círculo de conselheiros. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eclesiastes 4, versículo 9. Conselheiros valiosos o mantêm a salvo dos enganos. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11, versículo 14. Davi, embora sábio, entendia como acessar a capacidade mental e a unção dos outros. Dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. 1 Crônicas 12, 32. Número 3. O seu planejamento deve envolver a consulta constante do mentor de sua vida, o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, versículos 26. Uma nota para encerrar. Pense a respeito. A ceia das bodas do Cordeiro foi planejada há mais de 6.000 anos. Imagine o esplendor, a majestade e a memória que ela criará. Quanto mais detalhado for o plano, mais tempo a memória do evento durará. Lembre-se, seu desígnio requer planejamento. Compartilhe esse conteúdo, abençoe outras pessoas. Um beijo no coração, graça e paz.